Bom dia pessoal, bom dia galera, bom dia traders iniciantes, traders iniciados, Billy Jean Trader aqui começando mais um estudo pré-market, hoje terça-feira, 14 de abril de 2020, de 2020, são 8 horas e 4 minutos, mais um dia aí de volatilidade que nos aguarda, né, em função de uma série de dados, principalmente em função de consequências da Covid-19, a pandemia que está afetando todo mundo. Infelizmente o Brasil ainda está, eu diria que na primeira metade, aí, pelo que rezam as projeções, né, do Ministério da Fazenda, da Saúde, perdão, uma vez que a partir de maio e junho a gente começa a ter a temperatura em queda aqui, né, e normalmente crises respiratórias, né, elas têm a ver com o inverno, com temperatura baixa, né, onde normalmente as gripes comuns começam a aumentar e aquelas que nos rondam aí e convivem com a gente durante vários anos, que são sazonais, como influenza 1, influenza 2, H1N1 em si, né? Porém, a Covid-19 diz que a OMS diz que mata 10 vezes mais, né? É 10 vezes mais letal, né? Bom, independente disso, galera, a gente tem que surfar aí o que o mercado nos mostra, né? Nos apresenta naturalmente, a gente não cansa de falar, utilizando os 3 pilares de sobrevivência para traders do Alexander Elder. Que são gestão de risco, uso de técnica, que é a estratégia e setup, que são coisas diferentes, né? E, naturalmente, administrando da melhor maneira possível o nosso psicológico, a nossa ansiedade e o nosso comportamental. Né? A gente não precisa ficar tradando, operando feito um maluco, como a gente vê em várias salas aí, principalmente de corretoras, né? E de alguns analistas incentivando a se fazer overtrade. Por trás disso tem uma série de motivos que não vem ao caso aqui, porque é um assunto muito sensível. Deixe o seu like, a gente agradece pelos comentários, agradecemos por aqueles que têm seguido a gente aqui no nosso canal do YouTube, principalmente, né? É muito legal. E vamos que vamos, galera. A gente acredita que está agregando alguma coisa. O que, que a gente tem para hoje aqui, né? Bom, só lembrando que amanhã, não hoje, amanhã tem troca de contrato, aí, tem rolagem do mini índice, ok? Ele sempre acontece na quarta-feira, mais próximo do dia 15 dos meses pares. Como a gente está em abril, mês 4, a gente vai ter troca de contrato a partir de amanhã. Né? A doleta é toda virada de mês. Né? O mini dólar muda de contrato na virada de mês. Mas isso é amanhã a gente entra em detalhes. Bom, o que a gente tem aqui no fronte internacional? A China veio com indicadores menos ruins do que os indicadores de importação e exportação mostraram em janeiro, fevereiro. Isso em função, inclusive, de uma diminuição do número de casos de contaminação e de mortes, de óbitos na China. Isso não quer dizer que a crise acabou, né? Ela pode simplesmente estar dando uma diminuída para recrudescer depois, ou seja, para retomar com força depois. Então, exige-se cautela. A mesma coisa está acontecendo na Europa. Né? Inclusive, algumas atividades econômicas sendo retomadas. Né? Na própria China, o mais importante é o PIB de março, que deve ser publicado ainda na próxima sexta-feira. Então, muita cautela nessa hora, muita calma nessa hora. Repito, nós estamos atrasados, né, ainda não alcançamos a metade ou o pico, né, da nossa crise aqui com a Covid-19, segundo os especialistas, não sou eu que falo, não só o Ministério da Saúde, como vários profissionais respeitados da área médica, né? Então aqui a gente ainda deve sofrer um bocadinho, né? Tem algumas capitais que já estão próximas do colapso, várias capitais aqui no Brasil. O que é o colapso? A quantidade de contaminados, de casos graves, de casos críticos, estão perto de superar o limite do sistema de saúde, da capacidade do sistema de saúde. Haja vista aí Manaus, né? O Arielton, se não me engano, é da região lá de Manaus. Então, Manaus é a primeira capital que mostrou aí desde o final de semana, de Páscoa aqui que a gente passou, já perto aí do seu limite, se não superando limite, né? E continua aquelas ideologias, né? Fora Dória, fora Bolsonaro, etc, etc. E a Covid-19 só agradece, né? Essa briga de Mandetta com Bolsonaro e tal, só agradece, porque essa galerinha aí está mais preocupada com a próxima eleição e, no mínimo, a população, principalmente os menos favorecidos, os desinformados, ficam na dúvida, né? Vou para a rua, não vou para a rua,
vou para a rua, eu continuo pregando que a gente tem que ouvir os especialistas, como no nosso mercado, né? O Biridin aqui, ele, nos últimos anos aí de consistência, ele tem ouvido quem manja de mercado, os especialistas em si, aqueles que prometem coisas impossíveis, a gente está fora, a gente simplesmente vira a página e nem entra nesses canais, principalmente baseado nessas manchetes, né? Ganhe R$ 300 todo dia, R$ 500 todo dia. Com esse setup é impossível perder dinheiro. Isso não existe. Isso é pega trouxa, isso é enganação. Bom, então, na China e na Europa a gente tem essa retomada, em função disso, os mercados futuros americanos estão para cima. Estados Unidos está achando, né, está achando que está chegando no achatamento da curva, de subida de contaminados e de mortes, né? Está achando, a gente vai ver aí nos próximos dias, né? Então, espero que esses países aí tenham razão, que a gente não tenha uma nova retomada, uma nova onda de contaminação de novas vítimas da Covid-19, ok? Nos Estados Unidos começam publicações aí de balanço de algumas empresas do primeiro TRI de 2020, janeiro, fevereiro, março. Hoje, particularmente, a gente vai ter publicação de balanço do primeiro TRI do JP Morgan, vamos ter da Johnson Johnson e da Wells Fargo também. Então vai começar aí, né? Naturalmente está todo mundo de olho aí em Google e Microsoft, que publicarão seus balanços do primeiro TRI de 2020 nos próximos dias aí, né? As grandes empresas, né? Caterpillar e assim por diante. Não esquecendo que o Dow 30 fala das 30 maiores empresas americanas desde que o Charles Dow, né, o Dow, né, e o seu sócio, o Jones, né, os dois inventaram aí o índice Dow Jones, que é o Dow 30, ok? Então é isso aí, no mundo a Covid-19 já tem 120, beirando 120 mil mortos, o que não é pouca coisa, né? Muitas guerras não deram essas baixas todas, principalmente essas guerras no Oriente Médio, aí, onde os Estados Unidos estiveram envolvidos nos últimos 20, 30 anos. 120 mil mortos é muita coisa em pouco mais de um mês, né? Um mês não, 3 meses, né? Um trimestre, né? E quase 2 milhões de pessoas contaminadas, pelo menos oficialmente. Então é isso aí, galera. Vamos dar uma olhada na agenda aqui, por força de ofício aqui, a gente tem que dar uma olhada nela, né? E vamos que vamos. Aqui internamente a gente tem aquela questão do orçamento de guerra, que é uma PEC, né, um projeto de emenda constitucional que está zanzando aí entre a Câmara e o Senado. O Senado muda e volta. Ontem a Câmara aprovou socorro aos estados, mas o Paulo Guedes está torcendo para que o Bolsonaro vete isso aí, em função de questões fiscais, econômicas. Então vamos que vamos, a gente vai surfando aqui o que aparece na nossa frente, como eu falei, como traders profissionais que somos ou que pretendemos ser. Vamos dar uma agenda, galera, para a gente seguir aqui com os estudos pré-market de hoje, terça-feira, 14 de abril de 2020. São 8 horas e 12 minutos agora. Vamos dar uma olhada na agenda. Nossa agenda aqui de mercado de futuros começa às 9 horas, né? Só lembrando, galera, que esse socorro aos estados que a Câmara aprovou ontem, de quase 90 bilhões de reais, ainda carece de apreciação pelo Senado. Então vai e volta e tal, né? E o Paulo Guedes está pressionando porque ele quer que os estados deem alguma contrapartida. Mas vamos que vamos. Essa é a agenda doméstica. Mercado de futuros começa às 9 horas. O que a gente tem aqui? Às 9h30, a gente tem aqui dados de importação e exportação dos Estados Unidos, 2 tourinhos, ok? Só para lembrar, fazendo um parênteses aqui, abrindo parênteses, publicação do balanço do primeiro TRI da Wells Fargo, JP Morgan, tá, ainda é antes da abertura dos mercados americanos às 10h30, tá, antes da NYSE, New York Stock Exchange, abrir às 10h30. Então, dependendo do que vier, pode ser que abra meio nervoso aí o mercado às 10h30 e a gente sempre, na abertura da B3 às 10 horas e das 10h30 da Nova York, New York, né, a gente sugere que a gente fique de fora em função do Papa Stop. Voa barata geral, alta volatilidade, você não sabe para onde vai. Então, se você estiver posicionado, muito provavelmente seu stop loss será pego. E aí vai dar prejuízo, né? Bom, 9h30, 2 tourinhos. O que mais que a gente tem aqui? Uma agenda meio fraca hoje. Ao meio-dia e 5 aqui, o Bullard, que é um dos membros do Federal Open Market Committee, né, o FONC americano, vai falar. O FONC é equivalente ao Copom, ao nosso Copom aqui, Comitê de Política Monetária, né? Federal Open Market Committee. Vai falar, 2 tourinhos.
Depois, às 17h30, a gente tem aqui uma prévia do estoque de petróleo que é publicado toda quarta-feira. Na terça a gente tem essa prévia, que é hoje, né, 17h30, e amanhã a gente vai ter, às 11h30, a publicação dos estoques de petróleo para valer, que são 3 tourinhos, mas isso é só amanhã. Então, hoje, basicamente, a gente tem 2 tourinhos às 9h30, dados de importação e exportação americano, meio-dia, o Bullard, que é um dos membros do FONC, vai falar, 2 tourinhos, e às 17h30 uma prévia de estoque de petróleo, 2 tourinhos também. Vamos dar uma olhada nos mercados lá fora. Aqui é o site investing.com, como a gente fala, que é um site, ele tem a parte grátis e a parte paga. Esse portfólio aqui, o Biridin, ele trabalha com 4 telas, né? E em um dos cantos de uma das telas, a gente coloca isso aqui porque são dados que têm influência direta aqui no andamento do nosso mini índice e dólar, né, ao longo do dia, ok? Principalmente as blue chips aqui, Banco do Brasil, Bradesco, Itubi, né, os 3 bancos, Petrobras e Vale, Petro e Vale, que puxam o Ibov para cima ou para baixo. A gente vê aqui que todos fecharam no verde e o Ibov, como consequência disso, fecharam no verde também, ou no azul, como queira, ok? Além disso, a gente coloca também aqui a vista americana, SP500, Dow 30 e os Nasdaq, o Dow Jones Brasil Titans 20 aqui, ADR, são as American Depositary Receipt, que é o nome que as ações brasileiras recebem lá fora, né? As ações estrangeiras são aquelas 20 ações principais que também têm influência, ok? Além disso, futuros americanos, né, que a gente sempre coloca aqui, o iShares, o IWZ é uma espécie de avatar do Ibov, mas nem sempre ele caminham juntos. Você vê que o Ibov fechou positivo e o EWZ negativo, ok? De qualquer maneira, futuros americanos aqui, SP500, Dow 30 e Nasdaq futuros, estão para cima aqui, em torno de 1%. Na Europa, também para cima, DAX, Frankfurt, Alemanha, ao redor de 1% de subida, mais 1,08%. Londres, menos 0,66%, né? CAC 40. Bom, lembrando que o Boris Johnson, né, que é o primeiro-ministro inglês, né, do Reino Unido, teve alta nesse final de semana da Covid-19. Teve uma recaída e tal, mas teve alta. Paris, CAC 40. Bom, FTSE Londres, menos 0,65 agora, CAC 40 Paris, meio no 0 a 0, mais 0,09, IBEX Madrid, mais 0,44. Esses positivos aqui se devem, como eu falei, a uma possibilidade, não quer dizer que já houve o afrouxamento, uma possibilidade de afrouxamento da quarentena e até lockdown de alguns países na Europa, ok? Então os mercados estão otimistas. A Ásia fechou basicamente tudo para cima, Xangai fechou aqui mais 1,59, Japão bombando, fechou, bombou, reloginhos vermelhos, mercados fechados, reloginho verdes, mercados abertos. Nikkei fechou em mais 3,13, KOSPI, Coreia do Sul, fechou em mais 1,72, SP, ASX 200, Austrália, fechou em mais 1,87, Hang Seng Hong Kong fechou em mais 0,56. Só um detalhe, por falar em Coreia, né? Diz que a Coreia do Norte aí, o ditador lá, o Kim Jong-un lá, ele está fazendo testes aí, lançou alguns foguetes, alguns mísseis no mar do Japão. Você vê que o mercado internacional está meio alheio a esse tipo de coisa, né? Há cerca de 1 ano e meio atrás, a briga entre o Trump e o Kim Jong-un estava muito complicada. E aí o mercado estava navegando em função dessas notícias. Petróleo para baixo, o que deve desfavorecer as ações da Petrobras na abertura da B3 às 10 horas, mercado à vista. Porém, minério de ferro no porto de Dalian, na China, as cotações fecharam em mais 1,17, o que deve favorecer para cima as ações da Vale. Espero que tenha unidade, porque se Petrobras e 2 bancos puxam para cima e o resto puxa para baixo, o Ibov e o mini índice ficam travados. SP500 VIX, que é o índice de volatilidade, índice do medo, em menos 1,65, significa que a coisa está mais ou menos sob controle. Bom, a julgar por essa leitura, galera, o nosso mercado deve abrir gapado para cima, né? Muito embora, repito, a gente não tem ainda dados que nos remetam a otimismo. A gente olhando aqui, olha, foi quarta, quinta, sexta e ontem, né? Sexta não, perdão. Terça, quarta, quinta, sexta-feira foi feriado, né? Sexta-feira santa e ontem. Olha como está lateralizado aqui nos 60 minutos o mini índice, né? Que acompanha o Ibov, né? Então
o mercado está lateral, né? Então ele talvez ele até esteja fazendo uma espécie de distribuição aqui, né, para cair de novo. A gente não tem motivos para otimismo. O dólar caindo ontem deu e hoje continua em queda em relação às moedas, né? Talvez o dólar seja para baixo hoje e o mini índice, pelo menos na abertura, e o mini índice, pela leitura que a gente acabou de fazer, deve abrir gapado para cima. Bom, vamos ver finalmente aqui níveis de suporte e resistência, que são essas linhas pontilhadas, né? Branca, azul, suporte de diário, e laranja, resistência de diário, para a gente fechar o estudo pré-market de hoje. Gráfico da direita, mini índice, gráfico da esquerda, mini dólar. Vamos dar uma olhada aqui no mini índice, galera. Mini índice fechou aqui nessa marca d'água, eu estou colocando pelos 15 minutos, né? Essa linha coral horizontal que se encontra aqui, fechou no 79.260 aproximadamente, 79.259, a gente arredonda para 79.260. E o ajuste ficou no 78.893, essa linha horizontal preta que se encontra aqui. Repetindo, ajuste do mini índice 78.893. O que é que a gente vê para baixo em suporte, uma vez que ele fechou no 79.260? A gente vê na cara dele aqui o ajuste no 78.893, né? 78.900 aproximadamente. Abaixo disso a gente vê o 78 e 300 aproximadamente. Só um minutinho, galera. Só um minutinho. Então a gente tem como suporte o ajuste no 78.893, 78.900 aproximadamente. Abaixo disso, 78.400. Essa linha amarela é mera seguidora de stop, né? Abaixo disso, qual é o outro suporte que a gente vê? O 77 bola, né? Depois o 78 bola, perdão. Abaixo do 78 bola, a gente vê o 77.830, 77.450, 77.290. Abaixo disso, o 77 bola, 76.550, 76.260, 76.050, 76 bola, 75.600, 75.081, 75 bola. Quando eu falo bola é 75 mil, né? O bola são 3 zeros, 75 bola, 74.670, 74 bola, 73.590, 73 bola, 72.550. Depois a gente tem o 72.150, que é essa linha horizontal pontilhada azul clarinha, que é um suporte de diário, Sniper 382 de diário, no 72.140. Abaixo disso 78 bola e depois o 750, 71.750 aproximadamente. Estamos falando de mais de 6 mil pontos. Não acredito que caia tudo isso. Para cima em suporte. O que a gente vê aqui, galera? Só um minutinho. Deixa eu só atualizar uma coisinha aqui. Atualizado. Então a gente vê em resistência, né? O 79, ele fechou no 79.260. A gente vê que essa linha coral que está aqui, marca d'água. A gente vê a primeira resistência, o 79.370, 79.670. Acima disso, o 80 bola, 80 mil, ok? Acima disso, o 80.515. Depois a gente tem o 80.715, 700 aproximadamente, que é uma resistência de diário. Acima dela, a gente tem aqui o 81 mil redondo, bola. Depois 81.270, né? Atenção a essa linha horizontal azul escura que está aqui, que são pontos de resistências fortes. Acima disso, o 81.980, 82 mil redondo, 82.830. Acima disso, o 83 mil bola. Depois o 83.480. O que mais que a gente vê aqui? 83.480, estamos falando de 5 mil pontos. Acima disso, a gente vê outra resistência de diário, a gente vê o 83 mil, o 84 mil redondo, né? 83 mil redondo, 83.400, 84 mil redondo, 85 mil bola, depois 85.230, que é uma resistência de diário, que é a linha pontilhada laranjinha, que se encontra aqui. Vamos ver a doleta para a gente fechar, galera. O mini dólar fechou no 5.207 e o ajuste foi no 5.178.80.
5178.8 foi o ajuste da doleta, que é essa linha horizontal preta que se encontra aqui. E o fechamento é a marca d'água, a linha coral, no 5207. O que a gente vê para baixo de suporte? O 5200, 5188, o ajuste no 5178.80, depois 5162, 5150 aproximadamente, depois a gente vê o 5126, depois o 5118, 5110, 5100, 5077, abaixo dele o 5063, 5055. Depois disso, galera, pelos 15, a gente está pelos 15 aqui, pelos 15 minutos a gente vê um abismo do 5065, a gente vê um abismo até o 50 bola, 5000, depois o 49, a gente vê o 4990, ok? Depois disso o 4977, não acreditamos que caia tudo isso em suporte, para baixo suporte. Vamos ver em resistência. O que a gente vê em resistência? Ele fechou no 5207, repito, marca d'água, linha coral. Na cara dele, 5214, 5220, 5243, que é uma resistência de diário forte, 5256. Depois o 5268, acima dele 5278, 5300, 5311, 5320. Depois o 5364, 5372, 5400. Não acreditamos que suba tudo isso naturalmente. Os pontos estão aí, galera, tanto no mini índice gráfico da direita, quanto o mini dólar gráfico da esquerda. Vamos que vamos, uma ótima terça-feira a todos, bom dia a todos mais uma vez, ao nosso petit comitê que já está presente aqui, e vamos que vamos. O preço tem que chegar na gente, muita paciência, e dentro do possível a gente vai colocando aqui as nossas impressões e estudos. E só lembrando, o treinamento tá para sair, galera, tá no forno aí. A gente está fechando, como eu falei, o EAD. Meios de pagamento já foram fechados e o EAD devemos fechar aí esses dias aí. E vamos ver se essa semana a gente já coloca isso no ar aí. Abraço em todos, vamos que vamos. Fui.